Você já se perguntou qual é o maior sinal da vinda de Jesus? Entre tantos eventos e predições, existe um que se destaca, um clamor urgente que ressoa através dos séculos, nos alertando que o tempo está mais próximo do que imaginamos. A profunda sabedoria dos escritos de Ellen White nos guia nesta jornada de descoberta, revelando verdades que transformarão sua perspectiva sobre o futuro. Prepare-se para um mergulho em profundas revelações. Mas antes de prosseguirmos, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade de buscadores da verdade. Inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos exclusivos que irão edificar sua fé. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos e compartilhe esta mensagem com seus amados irmãos em Cristo, para que mais pessoas possam compreender estes sinais vitais e se preparar para a volta de Jesus. Ellen White, com sua pena inspirada, nos apresenta uma visão clara e urgente dos últimos dias. Ela não se limita a apenas apontar para guerras, rumores de guerras, fome ou terremotos. Embora estes sejam de fato sinais importantes, há um sinal que ela enfatiza com uma profundidade que vai além do material e do visível, um sinal que ressoa no âmago da alma humana e na própria essência da Igreja de Cristo. Qual seria esse sinal tão grandioso e tão crítico? Muitos se atentam aos sinais no céu e na terra, mas Ellen White nos convida a olhar para dentro, para a condição espiritual daqueles que se dizem cristãos. Ela afirma que o maior sinal da vinda de Jesus não é apenas algo que acontece ao nosso redor, mas algo que se manifesta em nossas vidas. É a ausência de amor, a frieza espiritual e o abandono dos princípios cristãos genuínos. Ela nos alerta sobre um tempo em que o amor de muitos se esfriaria. Esta declaração é extraordinária em sua simplicidade e profundidade. Enquanto o mundo busca por catástrofes extravagantes para confirmar a proximidade do fim, Ellen White nos direciona para o estado do coração humano e, mais especificamente, para o estado espiritual da própria Igreja. A frieza, o egoísmo, a busca por honras mundanas e a falta de um amor profundo por Deus e pelo próximo são, em sua perspectiva, os sinais mais alarmantes. Ela escreve em um de seus livros mais impactantes, O Grande Conflito. Quando o amor de muitos se esfriar, é então que o fim estará às portas. Esta não é apenas uma observação, mas uma profecia. Observe ao seu redor a indiferença religiosa, a busca por prazeres efêmeros em detrimento da vida espiritual, a desunião entre aqueles que deveriam estar unidos em Cristo. Estes são os sinais que gritam mais alto do que qualquer terremoto distante. O que significar esse esfriamento do amor? É mais do que apenas perder o interesse em Deus, é perder a paixão pelas almas, é deixar de lado a urgência da mensagem do Evangelho, é permitir que as preocupações desta vida sufoquem a semente da fé. Ellen White nos chama a um exame de consciência profundo, a perguntar a nós mesmos se o amor por Deus e pelo próximo ainda queima intensamente em nossos corações. Ellen White continua, alertando que a adoração externa, as cerimônias e os rituais, sem o verdadeiro amor e devotamento, são vãos. Ela nos lembra que Deus não se agrada de sacrifícios meramente externos, mas de um coração quebrantado e contrito, cheio de amor e compaixão. O maior sinal é, portanto, a diminuição da vida espiritual genuína, a ausência de um relacionamento vibrante com o Criador. Ela nos mostra que quando o amor verdadeiro se esfria, as consequências são devastadoras. A dúvida se instala, a fé diminui e a esperança se torna fraca. Os crentes começam a duvidar das promessas de Deus e a se distanciar dos seus mandamentos.
Essa perda de amor não é apenas um sintoma, é a própria doença que antecede a vinda de Cristo. Um mundo cheio de indiferença é um mundo pronto para o juízo. Em seus escritos, ela destaca que este esfriamento do amor não é somente individual, mas coletivo. Afeta a igreja como um corpo. Quando os crentes se tornam egoístas, preocupados com seus próprios interesses e bem-estar, a igreja perde seu poder e seu testemunho. Ela se torna como a figueira estéril, com folhas belas, mas sem frutos, pronta para ser cortada. Ellen White adverte que muitos, ao se dizerem cristãos, estão de fato vivendo uma farsa, uma religiosidade superficial. Eles possuem uma forma de piedade, mas negam seu poder. Essa hipocrisia, essa dupla vida, essa falta de sinceridade no relacionamento com Deus e com o próximo é o que ela aponta como um sinal preocupante. O maior sinal não é o esplendor de um milagre, mas a deterioração do caráter. Ela também nos chama a atenção para o aumento da iniquidade, que é uma consequência direta do esfriamento do amor. Quando o amor a Deus diminui, o respeito pela lei divina também desaparece. O pecado se torna banalizado, a moralidade se deteriora e a sociedade mergulha em uma profunda escuridão espiritual. A desobediência e a rebelião contra Deus são sinais claros de que o fim se aproxima. A perda da percepção da santidade de Deus é outro ponto crítico que Ellen White aborda. Quando o amor esfria, perde-se o senso de adoração e reverência. Deus se torna distante, suas exigências são ignoradas e a santidade é substituída pela mundanalidade. Ela enfatiza a importância de restaurar o temor a Deus e a pureza do coração para que possamos estar preparados para a sua vinda. Em suas visões e escritos, ela reforça que a preparação para a vinda de Cristo não é apenas conhecer os sinais externos, mas experimentar uma transformação interna profunda. É um avivamento espiritual, um retorno ao primeiro amor. É a reestruturação do caráter à semelhança de Cristo, livrando-se do egoísmo e abrindo o coração para o amor divino. Ellen White nos convida a refletir sobre a história do antigo Israel, que repetidamente se afastou de Deus, devido ao esfriamento do amor e à perda de fé. Ela usa esses exemplos para nos alertar a não cometer os mesmos erros. O maior sinal é, portanto, um teste para nós hoje. Estamos nós, como povo de Deus, mantendo acesa a chama do amor e da devoção. Em seus escritos, ela menciona que a última mensagem de advertência ao mundo, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse, é uma mensagem de amor e urgência. Ela apela aos crentes para que sejam fiéis na proclamação dessa mensagem, para que o mundo possa conhecer a verdade antes que seja tarde demais. Esse é um dos sinais mais significativos, a urgência da proclamação do Evangelho e da última mensagem de alerta. A indiferença à verdade também é um sinal cumulativo do esfriamento do amor. Ellen White aponta que quando o amor por Deus se esfria, as pessoas se tornam insensíveis às advertências divinas. Elas preferem viver na escuridão do erro, abrindo mão da luz da verdade que liberta. Essa recusa em aceitar a verdade é um indicador assustador da proximidade do fim. Ela enfatiza a necessidade de um reavivamento da piedade prática. Não se trata apenas de falar de amor, mas de demonstrá-lo em ações concretas de serviço, compaixão e sacrifício. A verdadeira fé é atuante e se manifesta através do amor. Quando essa piedade prática diminui, o corpo de Cristo se enfraquece e o maior sinal se torna mais evidente. A profecia de Daniel, que ela tanto estudou e explicou, também aponta para um tempo de grande angústia, como nunca houve. Essa angústia, segundo ela, não é apenas devida a eventos naturais, mas à aflição espiritual causada pela ausência de amor
e a presença do pecado. O sofrimento se intensifica porque as pessoas estão distantes de Deus. Ellen White nos adverte sobre os perigos de se preocupar apenas com os aspectos externos da religião, esquecendo-se do poder transformador do Evangelho. Ela clama por uma religião viva, dinâmica, que transforme o coração e a mente. Quando a religião se torna um mero formalismo, sem a essência do amor, o alarme toca. O desrespeito pela palavra de Deus é outro fator crítico que Ellen White subordina ao esfriamento do amor. Quando o amor por Deus diminui, a autoridade de sua palavra é questionada e seus ensinamentos são ignorados. A Bíblia se torna um livro de histórias e não a voz inspirada de Deus. Essa negligência é um sinal sério. A falta de oração e comunhão com Deus também é um sintoma do esfriamento do amor. Ellen White enfatiza que a oração é o alento da alma, a conexão vital com o Criador. Quando essa conexão é interrompida ou enfraquecida, a vida espiritual mingua e o amor se esfria. É um círculo vicioso que precisamos quebrar. A desobediência aos mandamentos de Deus é, sem dúvida, um dos maiores indicadores do esfriamento do amor. Ellen White repetidamente afirma que o verdadeiro amor por Deus se manifesta na obediência. Quando seus mandamentos são quebrados e seus princípios desrespeitados, estamos diretamente contribuindo para o maior sinal da sua vinda. Ela nos exorta a viver uma vida de santidade e consagração. Não é apenas uma questão de evitar o mal, mas de buscar ativamente a justiça e a pureza. A santidade é um reflexo do amor a Deus, e sua ausência é um clamor surdo no coração da humanidade, anunciando a proximidade do fim. Ellen White também se debate com o perigo da falsa segurança. Muitos se sentem seguros em sua religião, mesmo quando seus corações estão distantes de Deus. Ela os alerta para a armadilha da autojustiça e da autoconfiança, convidando-os a uma humilde avaliação de suas vidas à luz da palavra de Deus. A mensagem de Ellen White sobre o maior sinal da vinda de Jesus é um convite urgente à reflexão e à ação. É um chamado para restaurar o amor verdadeiro por Deus e pelo próximo. É um alarme para despertar do sono espiritual e preparar o coração para encontrar o Senhor. Ela nos lembra que a preparação não é apenas um evento futuro, mas um processo contínuo que começa agora. Cada dia, cada escolha, cada pensamento contribui para a nossa preparação ou para o nosso afastamento. O maior sinal nos convida a viver cada momento na expectativa da volta de Cristo. A mensagem de Laodiceia, presente em Apocalipse, é um eco poderoso do alerta de Ellen White. A igreja morna, nem fria nem quente, representa exatamente o esfriamento do amor. É um chamado ao arrependimento e ao zelo, para que a igreja desperte e se prepare para o encontro com seu noivo. Ellen White nos encoraja a buscar um relacionamento pessoal profundo com Jesus. É nesse relacionamento que o amor se renova e a fé se fortalece. Somente através da conexão diária com Cristo podemos resistir ao esfriamento do amor e ser verdadeiros sinais de sua vinda. Ela enfatiza que o maior sinal é também uma oportunidade. É um tempo para o arrependimento, para a transformação, para a busca sincera por Deus. É um momento em que a misericórdia divina ainda está disponível para aqueles que se voltam para Ele com todo o coração. Em seus escritos, ela destaca a importância de compartilhar essa mensagem urgente com o mundo. Não podemos ser indiferentes enquanto o maior sinal se cumpre ao nosso redor. Precisamos ser vozes que clamam no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Ellen White nos deixa uma promessa de esperança. Embora o maior sinal possa parecer desencorajador, Deus tem um remanescente fiel,
um povo que mantém acesa a chama do amor. Esses fiéis serão luz em meio à escuridão, testemunhando da pronta vinda de Jesus. Finalmente, o maior sinal da vinda de Jesus, segundo Ellen White, não é um evento isolado, mas uma série de transformações espirituais e morais que acontecem no coração da humanidade e na própria igreja. É um chamado urgente para despertar, para se arrepender e para viver cada dia na expectativa da gloriosa volta do nosso Salvador. Ela nos chama a estar vigilantes, não apenas observando os sinais no mundo externo, mas principalmente examinando nossos próprios corações. É um tempo de reavivamento pessoal e coletivo, um tempo para retornar ao primeiro amor e reacender a paixão por Cristo e sua mensagem. O mundo precisa de crentes que vivam o amor de Cristo de forma concreta. Essa é a última mensagem, o último chamado à preparação. Que Deus nos ajude a ser esse povo, esses arautos do amor, que apontam para o maior sinal e preparam o caminho para a vinda do Senhor. Este é o tempo de agir, o tempo de se preparar, pois o Senhor está próximo.